Se eu pegar uma corrente, como me acompanha no raciocínio, se eu pegar uma corrente e esticá-la o suficiente para ela estourar, ela tem uma hora que ele vai arrebentar, não vai? Vai. Se você acha que não, se põe um guindaste de cada lado aqui que ela arrebenta. Então, você, uma hora ela arrebenta. Ela vai arrebentar onde? No elo mais fraco. Sim. Aquele lugar onde ela arrebentar é o elo mais fraco. Então, eu tenho que ver qual é o meu elo mais fraco. Não adianta eu ser forte se o meu elo mais fraco é muito fraco. Ele vai arrebentar sempre ali. Vamos te dar um exemplo. Eu tenho uma empresa, eu não estou dando conta de vender o que eu produzo. Eu produzo mais do que eu consigo vender. O meu ponto fraco, que está arrebentando, é no meu marketing e vendas. Eu tenho que melhorar minhas vendas. Eu não tenho que pensar em produzir mais, já que eu não estou dando conta de vender o que eu produzo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar meu marketing e vendas. Onde está o erro, né? Onde está pegando, onde é o calcanhar de Aquiles. É esse lugar. Então vamos dar um exemplo, na medicina, que interessa. Você imagina um indivíduo com 40 anos de idade. Ele tem um coração muito bom, mas ele é um alcoólatra. Ele bebeu durante 20 anos e ele tem uma cirrose alcoólica. Bom, se ele tiver de morrer, ele vai morrer de quê? Do coração? Não, ele vai morrer do fígado. Ele é tão jovem quanto o fígado dele é velho. Entendeu? Porque não adianta ele ter um coração bom. Não adianta ele ter um cérebro bom se ele estourou o fígado dele. Então, o quanto que ele vai viver vai depender do seu elo mais fraco. Você é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Deu para entender? Deu, claro. É. Você tem que procurar o seu, se você quer viver mais e com mais qualidade de vida, você tem que procurar qual é o seu elo mais fraco. E cuidar dele. Cuidar dele. No caso desse indivíduo, tem que cuidar do fígado. Se for o caso, até ter um transplante hepático. Porque o coração dele está segurando bem. O outro já precisa de um transplante cardíaco. Isso vale para tudo, né? Vale para o casamento. Vale, claro. Para a empresa. Qual o ponto fraco do seu casamento? Vale para tudo. E vale para a saúde individual. Saúde individual. Você pode me explicar o conceito do cérebro trino? Sim. Isso foi feito por um psiquiatra, neurocientista, chamado Paul MacLean. Paul MacLean era um psiquiatra, neurocientista da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. E ele chegou ao conceito, e muitas pessoas acham que é muito simples isso, mas contribuiu sobremaneira. Ele disse o seguinte: o nosso cérebro, na realidade, nós não temos um cérebro só dentro da cabeça. Nós temos 3 cérebros. Nós temos um cérebro que nós recebemos dos répteis, que é o chamado cérebro reptiliano, que cuida da nossa respiração. Você está respirando aí, você não precisa estar consciente. O seu coração está batendo, a sua pressão arterial está funcionando, o seu fígado está metabolizando. Você não precisa ficar tomando conta disso. Está tudo aqui no seu tronco cerebral, que é o chamado cérebro reptiliano, que é o cérebro mais antigo que você tem. Tanto é que se você tem um acidente vascular cerebral, você pode até parar de falar, mas você não para de respirar. Fica lá respirando, você está em coma, mas está respirando. Então esse é o cérebro reptiliano. O segundo cérebro é o cérebro neomamífero, é o cérebro das emoções e dos instintos, que é formado pelo tálamo, pelo hipotálamo, pelo hipocampo, pela amígdala cerebral, e etc. É uma estrutura que foi criada nos mamíferos. A sua serpente não fica com saudade de você. É quando ela abana o rabinho, ela está querendo te comer. Ela não sente essa falta de você. O seu cachorro sente falta de você. O seu gato sente falta de você. Porque eles são mamíferos. Eles já têm esse segundo cérebro, que é o chamado neomamífero, ou cérebro emocional, onde está armazenada a inteligência emocional. E nós temos o terceiro cérebro, que é o neocórtex, que é onde está o pensamento, onde está o comportamento, onde está a consciência, principalmente na área pré-frontal. Nós resumimos nós mesmos aqui. Sou eu aqui, você é aí, nessa área pré-frontal. Por azar nosso, quando nós temos um acidente vascular cerebral, é a primeira que vai embora. Quando você pega um Alzheimer, o que acontece? Começa pela área mais nobre. Você começa a perder a área pré-frontal, que é o que você tem de mais nobre. Você imagina um professor universitário
dando aula com toda a sua elegância, com todo o seu conhecimento. Um mês depois você visita ele no hospital, onde ele teve um acidente vascular cerebral, ele já nem sabe onde ele está mais. Entendeu? Ele perdeu a noção de tudo, vai embora tudo. Isso é muito triste. Então, você tem que cuidar muito bem desse cérebro. Por isso que eu digo, faça do seu cérebro o seu órgão favorito. E como é que cuida bem do cérebro? Porque eu acho que o Alzheimer é hoje, com certeza, um dos maiores pânicos do ser humano. Né? Muito sério, muito sério. Então, pelo menos é o meu maior pânico. Então você está muito preocupado. Porque não tem alternativa, né? Hoje tem, sim. Qual? Hoje é possível curar um Alzheimer. Quer dizer, é possível? Sim, é possível. Como assim? Você notou o livro, chama-se O Fim do Alzheimer. Lembra que eu te falei? Lembro. Então, o Dr. Dale Bredesen, professor da Faculdade de Medicina de Los Angeles, Califórnia, Los Angeles, ele escreveu um livro dos primeiros 100 casos onde ele conseguiu regredir pessoas que não dirigiam mais voltaram a dirigir, pessoas que não reconheciam os filhos voltaram a reconhecer. Quer dizer, hoje tem uma esperança muito grande nessa área, porque você tem quais são os alimentos para o cérebro. Você fala assim, se eu quero alimentar o meu cérebro, bom, primeiro seria o leite materno. Claro que hoje, aqui no Brasil não, mas lá na Europa eles têm isso no mercado negro. O velhinho está ruim para cagar em casa, eles vão na maternidade, compram leite materno no câmbio negro e ele toma aquele leite que era para o bebê e melhora o cérebro dele. É um jeito de você melhorar o cérebro. Ou tomar o que tá no leite materno, que é o colostro. Você já ouviu falar de colostro, claro. Já? Então, o colostro, aquele leite que é o primeiro leite. É o primeiro leite. As primeiras 24, 48 horas sai o colostro. O colostro é rico em fatores de transferência. O colostro é um alimento muito bom para o cérebro. Então, você pode hoje comprar colostro e fazer uso de colostro. É uma coisa. Outra coisa importante é você fazer uso de ovos. A gema do ovo é muito importante para o cérebro. A gema tem muito lipídio importante, a gema tem muito aminoácido importante, a gema tem colesterol importante, que é um alimento bom para o cérebro. Tem estudos mostrando que quanto mais colesterol você tem no cérebro, mais tempo você vai viver, entendeu? E mais Pode jogar a clara fora? Pode jogar a clara fora. Pode jogar a clara fora. Por que o Alzheimer está aumentando tanto? Pelo menos nas últimas décadas ele aumenta, falar muito. Ele aumenta pela desnutrição, que cada vez os alimentos estão mais doentes. Ele aumenta pelas toxinas, cada vez mais toxicidade. Ele aumenta pelo sedentarismo, ninguém quer fazer ginástica mais, ninguém quer pagar o preço por isso.